Bom, boa tarde a todos. Eu sou procurador da República aqui no DF, mas já atuei em outros estados, no norte do Brasil, no Mato Grosso do Sul, e ingressei nessa matéria principalmente por ter trabalhado com assessores com deficiência nos gabinetes onde eu trabalhei e por ter trabalhado em cidades em que havia movimentos de pessoas com deficiência muito fortes, muito envolventes, que iam ao Ministério Público, ou confiavam em nós, e isso me levou a uma imersão muito intensa, né, nessas temáticas, né? Eu vou falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão. O Leonardo e a Aline fizeram uma abordagem muito densa, muito profunda sobre esses temas. Eu vou colocar aspectos mais práticos e utilizar alguns pontos de exemplo da lei, para vocês compreenderem o que ela representou de mudança, né? Como o Leonardo falou, a convenção foi a primeira e, aliás, a única convenção internacional que ganhou força de emenda constitucional, porque foi aprovada conforme o parágrafo do artigo 5º da Constituição, né? Então, nós não temos nenhuma outra convenção internacional que tenha essa força de emenda constitucional. Portanto, se vocês comprarem algum livro da Constituição de que não conste essa convenção, vocês têm, como consumidor, direito à restituição desse valor, porque essas obras estão incompletas, né? A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela integra a Constituição. Um dos artigos mais, digamos, fulcrais da Convenção Internacional é o artigo 1º, que é a definição da pessoa com deficiência. Esse artigo foi praticamente reproduzido na Lei Brasileira de Inclusão, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela foi publicada no passado, entrou em vigor ano passado. Alguns artigos dela têm vigência protraída, vão só entrar em vigor ano que vem, outros demoraram um pouco mais para entrar em vigor, e a convenção é de 2006, entrou em vigor no país em 2009, né, com o decreto legislativo. Então, a lei é do ano passado e a convenção é de 2009, para efeitos do Brasil. Precisaria, a definição, vou lê-la aqui: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é o texto, como está na convenção, o da lei tem uma outra palavrinha aí diferente, mas, em síntese, é a mesma coisa, né? Esse artigo na Lei Brasileira de Inclusão, ele trouxe alguma inovação? Não, porque a convenção já estatuia qualquer lei, decreto brasileiro, após 2009, que infringisse esse artigo, ele seria inconstitucional, não teria nenhum valor jurídico. Mas é importante constar da lei essa definição. Isso dá, digamos, mais efetividade, né, a algo que o operador, a pessoa da administração pública não está habituada, que é seguir a Constituição. As pessoas, é interessante, elas seguem primeiro a instrução normativa, aliás, primeiro seguem o manual que o seu setor fez, né? Depois a instrução normativa que a sua diretoria fez, depois o decreto, né, que a presidente da República naquele momento fez, e eventualmente a lei. Bom, a Constituição é algo, e uma convenção internacional com valor de emenda, quer dizer, digamos, em termos práticos, efetivos, foi importante que isso constasse da lei. Esse texto é um texto, digamos, ele é o cume de algo, uma longa processo revolucionário, né, que a Aline enfocou bastante, né? Então, eu vou ler por trechos esse artigo. Pessoas com deficiência. Primeiro, pessoas.
isso é muito importante. Quando a gente está falando de deficientes, a gente está falando de pessoas. É uma redundância, pode parecer, mas é uma redundância cheia de significado, que sem essa palavra, esse significado estaria oculto. E, às vezes, a pessoa é desrespeitada por não ser explicitado que se trata de uma pessoa. Então, vocês, né, todos aqui, colegas, servidores, que estão trabalhando no MPF, enfatizem sempre pessoa com deficiência, servidor com deficiência, trabalhador com deficiência, candidato com deficiência, estudante com deficiência. Enfatizem isso, não falem só deficiente, né? Porque, em primeiro lugar, é uma pessoa. Pessoa com deficiência, não falou pessoa portadora de deficiência. Não é como a minha gravata, que eu vou chegar hoje à noite em casa, tirar e contar como foi o meu dia, né, para os meus filhos. A deficiência, ela não é algo acessório, né? Ela faz parte da pessoa. Então, a pessoa não porta. Isso não é apenas uma questão superficial de linguagem. Não, isso aí é marca de uma história, de um significado, de um conceito que foi construído através de uma luta muito grande na história da humanidade. Então, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? Quando a gente fala impedimentos dessas naturezas, um outro conceito equivalente é o de limitação funcional. São pessoas que têm limitações em algumas das suas funções, né, de longo prazo, os quais, em interação com diversas barreiras, ou seja, não é qualquer limitação funcional, é somente aquela que, para certas, em decorrência dessas barreiras, na interação dessas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse final tem dois pontos importantes. Um é que a deficiência é essa limitação funcional, que interação com diversas barreiras, quer dizer, não é qualquer tipo de barreira, não é só arquitetônica, é uma pluralidade, qualquer tipo de barreira. Ela obstrui a participação plena e efetiva na sociedade. Isso aí é muito importante. Então, quando se falou em modelo social, como a única forma aceitável de dispensar deficiência e se abandonar, se execrar o modelo médico, é isso. O conceito de deficiência é um conceito sociológico, é um conceito social, não é médico, né? É um conceito sociológico. Na sociologia existe um conceito muito importante, que eu acho que o fundante desse conceito foi o Durkheim, que é um dos três pais da sociologia, que é o conceito de fato social, né? Fato social. Fato social é aquele fato que não tem a concretude, por exemplo, dessa mesa, né? Essa mesa é um fato físico, é algo que tem uma realidade física. O fato social tem uma realidade autônoma, uma realidade que se pode sentir, mas que é decorrente das relações sociais. Não é um fato psicológico. O fato social não é psicológico. Ele existe, esteja a pessoa de bom ou mau humor, esteja a pessoa confusa ou não, esteja a pessoa em depressão, tenha a pessoa esquizofrenia. Para qualquer, independentemente da situação psicológica da pessoa, existe o fato social. Então, por exemplo, a posse é o fato social. Existe a propriedade no direito, existe a posse. A posse foi aquilo que, enfim, para lá do direito romano, se denominou essa situação de detenção, apossamento da coisa que deve ser protegida pela forma de organização da sociedade. Deve ser protegida. Eu tenho essa caneta aqui no meu bolso, ninguém pode chegar e pegar essa caneta. Se pegar, vai estar ofendendo essa posse, independente dela ser minha ou não, independentemente de eu ter emprestado de alguém no gabinete sem avisar,
Independentemente disso, essa detenção ela é protegida. Esse é um fato social. O que é posse aqui em Brasília pode não ser posse na favela do Alemão, pode não ser posse nos Jardins de São Paulo, né? Então, é um fato social. Ser negro, atualmente está se discutindo muito sobre as cotas sociais, as cotas para negros nos concursos. Ser negro também é um fato social, né? Não é um fato físico. Quando o sujeito entra no prédio, o negro, e o porteiro diz, olha, a entrada de serviço é lá, não é aqui, aqui é social. O porteiro ele não está medindo o contraste da cor, a distância dos olhos, né? Ele sabe exatamente do que ele está falando, ele sabe que, se ele não mandar aquela pessoa para o elevador de serviço, o síndico vai dar um esculacho nele, e então ele dá esse tratamento correspondente ao fato social. A deficiência é um fato social, né? Que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A Lei Brasileira de Inclusão, aqui eu estou reproduzindo o conceito tal como está escrito na lei. Ela recebeu 2 nomes. Essa lei tramita desde 2003, na Câmara e no Senado. Foi metamorfoseada em diversos substitutivos, somente ano passado foi aprovada. É das leis que foi aprovada com maior participação da sociedade, porque deputados e senadores organizavam audiências públicas nos seus estados, nas suas bases, para discutir o texto da lei que estava em discussão no Senado e no Congresso. Diversos deputados e senadores fizeram. Então, o texto que a gente tem hoje é um texto que passou por muita discussão, né? E o resultado dessas discussões eram levado para as comissões. E a lei recebeu o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. É uma das raras leis que tem 2 nomes. Em geral, as leis têm um nome, né? Essa tem 2. Esses 2 nomes são enfoques. Você quer fazer uma pergunta? Pois não. Na verdade, eu queria fazer pergunta, foi antes, mas a respeito do longo prazo, porque é uma forma subjetiva. Eu queria saber, esse longo prazo ele tem um quantitativo, um período que se passa, porque aquela que tem impedimento de longo prazo. Então, uma pessoa que está impedida de locomoção dentro de 2 meses, 3 meses, não é considerado longo prazo. Perante a lei, o que é considerado longo prazo? Como é seu nome? Joaquim. Joaquim, uma vez eu recebi uma pessoa no gabinete que era o seguinte: o filho dela não nasceu cego, mas se tornou cego e ia fazer um implante. E ela veio me perguntar o seguinte: olha, você acha que eu devo atrasar o implante para ele conseguir a cota nesse concurso que ela está fazendo, né? Então, só um exemplo para ilustrar. Não tem definição. Deficiência é fato social. A gente pode trazer alguns critérios para dar concretude a esse fato social? Pode. Esses critérios sempre são necessariamente temporários, porque eles vão mudar de acordo com a sociedade, de acordo com o desenvolvimento da tecnologia. O que é longo prazo para uma certa deficiência funcional pode não ser para outra. Então, isso aí, por essência, não tem como definir. Digamos, a forma ideal de concretização desse conceito não é definir através de números, embora seja um critério prático de definição, mas é sempre um critério precário, um critério meramente instrumental, que necessariamente está sujeito a alterações. Então, por hora, não existe essa definição, né? No caso atual, por hora, não existe, mas pode-se fazer, né? Mas, conceitualmente, não é o ideal. Quer falar alguma coisa, Leonardo? Não, eu quero mencionar aqui, historicamente, eles... Só para mencionar, só em termos de registro histórico, se trabalhavam, isso também é muito criticado, com um prazo de 2 anos.
Aí isso saiu, né, em função justamente das críticas, porque 2 anos também não parecia ser algo muito razoável. Então, preferiu deixar aberto e retirar esse prazo inicialmente estabelecido de 2 anos em algumas legislações. Então, feito esse breve parênteses, eu mencionava que há 2 denominações para essa lei: Lei Brasileira de Inclusão e Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu prefiro usar a Lei Brasileira de Inclusão, porque o que é um estatuto, né? Estatuto vem da palavra status. Então, é você definir o local, o direito, os deveres daquela pessoa perante uma certa comunidade, uma certa sociedade. Essa lei, ela não faz isso, porque, por princípio, todos os direitos da pessoa com deficiência, todos os direitos de qualquer pessoa também são todos os direitos da pessoa com deficiência. Direitos e deveres da pessoa com deficiência e da pessoa sem deficiência são os mesmos, né? Então, propriamente, não há um estatuto diferenciado à pessoa com deficiência. O que esse estatuto ele traz são meios que assegurem a inclusão, né? Então, quando ele fala da educação, ele está colocando ali critérios, ações positivas, para se assegurar que aquela pessoa tenha efetivamente acesso ao direito da educação. O mesmo quando é direito ao transporte, são os mesmos direitos, né? Quando a gente fala em passe livre, quando a gente fala em cota, é para se assegurar que a pessoa tem os mesmos direitos de uma pessoa sem deficiência. Então, não está ali, nessa lei, assim como na convenção, não está se definindo um estatuto dessa pessoa, né? Está se definindo meios que assegurem inclusão, que assegurem acessibilidade. Por isso, o que se trata ali é inclusão. Então, a denominação Lei Brasileira da Inclusão é a denominação, conceitualmente, no meu entender, mais correta, né? Vocês vão ouvir, de qualquer maneira, as 2 expressões. Um aspecto importante que eu mencionei aqui, respondendo ao Joaquim, é esse considerando da convenção, né? Que não está, a Lei Brasileira de Inclusão não tem considerandos, isso não faz parte da técnica de redação legislativa, são só artigos, só dispositivos. Uma convenção internacional tem esses considerandos. Deve sempre ser levado em consideração na interpretação da Lei Brasileira de Inclusão, né? Para quem tem alguma noção de direito, já estudou direito, em direito se estuda bastante os critérios de interpretação dos textos normativos, né? Então, esse é um critério. A deficiência é um conceito em evolução, e que a deficiência resulta da... Bom, e aí vai. Quer dizer, é um conceito em evolução, por ser um fato social. A sociedade muda, né? Seja no tempo, seja no espaço, ela muda. O conceito de deficiência muda, né? De qualquer maneira, né, ainda no tema trazido pelo Joaquim, a lei trouxe esse dispositivo, parágrafo 1º do artigo 2º, que é a avaliação da deficiência, né? A administração, quando ela vai reconhecer um direito específico para a pessoa com deficiência, para ela ter acesso a direitos que qualquer pessoa tem, ela precisa identificar que aquela pessoa tem deficiência, né? Porque, caso contrário, ela dá um mecanismo de acessibilidade a esses direitos. Para alguém que não tenha deficiência, ela está dando ali um privilégio, né? O que ofende a isonomia, que é um princípio constitucional insuperável, né? Então, para a pessoa com deficiência, isso não é um privilégio, isso é um meio de acesso a um direito de todos, né? Então, é muito importante. E ela trouxe o que ela denominou de avaliação biopsicossocial. Por que esse nome, por que esse neologismo, né? Justamente pela deficiência ser um fato social, né? Então, ela tem que analisar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, quer dizer, análise médica, né? Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades. Olha, tudo isso aí já é análise das barreiras, análise da realidade social em que aquela pessoa está inserida,
né, aspectos psicológicos, né, por exemplo, relacionados às consequências para que a pessoa tenha iniciativa de integração ou não, né. Outro dia, nós, num procedimento, não tem intérprete no Instituto Federal, está faltando, né, tem, sei lá, 30, 40 estudantes e tem 15 intérpretes de Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. E aí vários estudantes surdos abandonaram a faculdade, né. Bom, um abandonou porque a namorada brigou, o outro porque resolveu trabalhar, o outro porque mora longe, era difícil chegar. Tudo bem, tem causa para tudo. Agora, um estudante que não tem intérprete em Libras, tudo vai virar um problema para ele, né? Aquela faculdade vai ser um peso, ele vai ser exigido, cobrado, vai ter que fazer prova, vai tirar nota ruim, o professor não vai dar atenção para ele, não vai ter quem explique, tudo é rápido, é num outro ritmo, outra velocidade. Ele vai acabar começam a surgir todo tipo de problemas. Ele vai ficar irritado, vai brigar com outras pessoas, vai começar a ter interesses que vão ser mais relevantes do que a faculdade, porque a faculdade passa a ser algo menor, já que ele não tem aproveitamento. Então, ele acaba deixando mesmo a faculdade. Quer dizer, então, quando a gente fala em fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, são questões dessa natureza, né? Então, esses são 3 pontos que têm que ser analisados na avaliação biopsicossocial da deficiência. Ao final da lei, ela determinou que em 2 anos entraria em vigor essa avaliação biopsicossocial. A lei é de julho do ano passado, a partir de julho do ano que vem já tem que se começar a fazer essa avaliação biopsicossocial. Nós, do MPF, estamos apavorados porque a gente não está vendo movimento. Havia na presidência anterior um grupo na Secretaria de Direitos Humanos que estava trabalhando sobre essa avaliação biopsicossocial. Com toda essa crise que o país mergulhou no final do ano passado, isso parou, né? Não tem mais pessoal trabalhando e a coisa já tem que começar daqui a um ano, né? Bom, mas eles têm outras prioridades, corte de recursos, não contratam comissionado, não fazem concurso, está faltando gente para dar andamento a esse regulamento da avaliação biopsicossocial. Isso é uma barreira, é um conceito muito importante com que nós, no MPF, temos que trabalhar, que é o conceito de barreira, né? Então, vamos tentar classificar que tipo de barreira é essa. Quer dizer, o governo, para assegurar um certo direito, ele tem que fazer uma regulamentação, e o governo não faz. Não faz porque tem 1000 problemas, né? Mas não faz. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe esse conceito no artigo 3º, que é o de barreiras. Usem sempre essa palavra, é uma palavra técnica, acertada, com que a gente se entende, barreira, né? Qualquer entrave, obstáculo ou atitude, não precisa ser uma coisa, pode ser um ato de uma pessoa, uma atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa e o exercício de seus direitos, né? E aí complementa. O artigo, ele ainda discrimina quais são as barreiras urbanísticas, o nome é autoexplicativo, as arquitetônicas, quer dizer, a urbanística é a cidade, a arquitetônica são os prédios, as casas, as barreiras nos transportes, as barreiras nas comunicações e na informação, que hoje é extremamente relevante, porque cortou aqui a tela, e ainda tem lá na letra F as barreiras tecnológicas. Hoje a internet é um meio de acesso a muitos direitos, né? Hoje a gente consegue muitos serviços públicos através da internet, e serviços e depois acesso à informação, saber o que está acontecendo, saber a opinião das pessoas, saber as discussões públicas que estão acontecendo na internet, tudo isso é indispensável, né? Então, é importante a internet ser acessível. Isso hoje é um problema tão, ou às vezes mais importante, do que até a acessibilidade arquitetônica
e urbanística, que até pouco tempo era o mais relevante quando a gente falava em acessibilidade. A acessibilidade na internet hoje é algo extremamente importante. Então, um site na internet que não pode ser acessado através de um leitor de tela, né, é um site que uma pessoa cega não vai... Perdão, Duda? Ela está mencionando os judiciários, né? Se tem uma ação lá, é terrível. Existem sites que a pessoa que enxerga não tem dificuldade de achar onde é o botão do download do negócio, né? Porque tem vários ali downloads, um verde, um azul, vermelho. Então, ele tem um problema de acessibilidade para a pessoa em geral, do ponto de vista da internet, e tem também para a pessoa com deficiência visual. E aí, completando o rol, as barreiras atitudinais, que esse é um conceito mais sofisticado, menos material, que é atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência. Quando a gente fala em omissão da administração, em fazer uma regulamentação para assegurar a avaliação biopsicossocial, a gente está falando numa barreira atitudinal, né? A omissão da administração é uma barreira atitudinal. Então, esse é um conceito importante, barreiras, né? Nós temos de pensar, quando falamos em acessibilidade, pensar nos nossos espaços, nas realidades que a gente vive, em termos de barreiras. Quais são as barreiras existentes aqui para a pessoa com deficiência, né? Esse é um conceito que a legislação para pessoas com deficiência, ela é pré-histórica, ela é antiquíssima. Então, Leonardo falou aqui que, em Esparta, jogavam as pessoas com múltipla deficiência do precipício, né? Isso, certamente, havia um códice, né, onde havia menção a isso. Quer dizer, na história da humanidade, as pessoas com deficiência a história dos direitos da pessoa com deficiência está escrita. Também no nosso direito, nós temos uma história dessa legislação. O conceito de barreiras, ele não é uma novidade da lei, mas a lei consolidou toda essa conceituologia no seu texto. Aqui eu tenho o decreto 3298 de 99, que ele é precursor, assim como a lei 7853, da Lei Brasileira de Inclusão. É o que nós trabalhávamos, né, no MPF, todos nós que trabalhamos com deficiência, eram esses dois, o decreto 3298 e a lei 7385. Esse decreto, eu vou mostrar aqui como ele é limitado do ponto de vista conceitual, né? Eu acho importante abordar esses conceitos que eu estou falando aqui com vocês, porque vocês sempre vão ter muitas dúvidas, né? Pessoal que trabalha com atendimento, por exemplo, né? E nas dúvidas, vocês devem recorrer aos conceitos e aos princípios, porque eles vão dar um direcionamento para a solução dos problemas que vão aparecendo. Então, aqui nós temos conceitos deficientes, mas muito úteis, né? Ainda úteis. Então, artigo 4º. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias. Ele ainda falava em portadora de deficiência. Deficiência, aí ele define deficiência física, auditiva, visual e mental. São as 4. As deficiências são uma dessas 4. Assim tratava o decreto. A Lei Brasileira de Inclusão não tipifica a deficiência. Deficiência é aquele conceito único, sociológico, vinculado à barreira para a integração social. Aí ele vem com a definição. Deficiência física, inciso 1. Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sobre a forma, e aí vem paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia. Aí vem ostomia, amputação, ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto, e aí ele exclui uma categoria, as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldade para o desempenho de funções, né? Então, esse era o conceito. Aí, o que acontece? Candidata no concurso público,
faz uma cirurgia de amputação do seio, né, e extrai alguns músculos, e não consegue mais levantar o braço até em cima, tem uma limitação de movimento. Consegue na justiça cota, porque o juiz chega, lê esse texto, não, mas espera aí, é comprometimento da função física, né? Tá, e aí entrou lá na cota. Aí deixou de entrar o próximo da lista, que era cego, que era tetraplégico, né? E que era surdo, e entrou ela que teve acesso à educação, ao transporte, sem limitações, né? Essa limitação de movimento que se deu na fase adulta nunca a limitou de acesso a nenhum direito, a integração social nenhuma, né? Possivelmente as pessoas que conviviam com ela sequer sabiam dessa limitação de movimento. Agora, exceto as deformidades estéticas, olha o risco de você conceituar ou lidar com a deficiência do ponto de vista médico. Conheci o seguinte caso que me impressionou muito no Pará. Eu trabalhei no Pará. Lá tem muita população ribeirinha que vive na beira dos rios e o único transporte é barco. Por exemplo, a ambulância nesses municípios é uma lanchinha. O sujeito toma uma picada de cobra, vem a lancha lá da sede do município e vai até a comunidade para levar para o hospital local, né? E esses barcos a motor, muitas vezes são precários, e as mulheres, principalmente mulheres de cabelo comprido, se abaixam, às vezes, no motor para ver alguma coisa, entra ali no motor, puxa o couro cabeludo e arranca o couro cabeludo, às vezes, partes da face. São chamadas pessoas escalpeladas. As pessoas vão passar o resto da vida tendo intervenção médica, fazendo cirurgia plástica, quando conseguem, né, quando têm acesso. Elas não vão conseguir mais emprego, não vão conseguir trabalho, não vão conseguir estudar, vão sofrer todo tipo de discriminação, bullying, né? Às vezes vão ser excluídas da convivência familiar, podem entrar em depressão, né? Não vão ter acesso, às vezes até ao transporte, vão ter vergonha, né? Um fator psicológico, olha, não vão ter acesso ao ônibus porque tem vergonha de aparecer em público. E o Tribunal de Justiça do Paraná deu direito a uma moça escalpelada a entrar na cota, porque a comissão do concurso não permitiu, porque o decreto 3298 fala, exceto as deformidades estéticas, né? Então, se a gente voltar lá na definição da Convenção e da Lei Brasileira de Inclusão, considera-se pessoa com deficiência, vamos ver se a pessoa escalpelada tem. Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, podemos chamar o estético de impedimento de natureza física, né? Quer dizer, o estético é ou não uma função na pessoa, né? O estético é ou não. Uma pessoa que é muito bonita não consegue as coisas mais fácil do que uma pessoa muito feia. Eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre tive essa sobrancelha muito grossa. Quando eu era criança, mais grossa ainda. Uma vez eu entrei no elevador com uma menininha, que tinha metade do meu tamanho, ela com a pessoa que cuidava dela. Ela olhou para mim e falou, minha mãe disse para eu não conversar com você. Acabou, né? Não tem relacionamento ali. Ela tinha medo de pessoas com sobrancelha grossa, né? Então, o estético, ele é importante. A gente quer conseguir um emprego, a mulher arruma o cabelo, põe uma roupa bonita, maquiagem, né? Então, o estético é uma função indispensável na pessoa. Sem dúvida. No caso das pessoas que enxergam de um olho só. Vamos chegar lá, tá? Quando eu falo de deficiência visual. Então, é um impedimento de natureza física. Continuando. Interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É disso que nós estamos falando quando uma pessoa é escalpelada. Então, olha, eu entendo que nós podemos interpretar que ela é deficiente, não é? É uma pessoa, não interessa se é física, não, ela tem deficiência. A Convenção não fala disso. A Lei Brasileira de Inclusão também não. Ela é deficiente. Aí, a outra definição auditiva, perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais,
aferida por audiograma nas frequências, tá, né? Então, tem que ser bilateral. Tá, mas por que tem que ser bilateral, né? Digamos, o judiciário, né? Chega lá uma ação, a pessoa não está tendo acesso a um direito da pessoa com deficiência, porque tem perda unilateral. O outro ou ela tem audição, né? Unilateral. Bom, isso aí está abusivo, né? A pessoa ela tem alguma dificuldade, ela tem que sempre perguntar para pedir para repetirem, ela passa por um certo constrangimento muitas vezes, né? Mas aí, se nós formos perguntar para um médico especialista, ele consegue caracterizar, não, olha, realmente só a deficiência bilateral é que gera essas dificuldades, tem esses impedimentos, quer dizer, a conclusão, né, que é realmente uma interação com a sociedade, leva a barreiras para a plena integração. Aí tem a deficiência visual, cegueira, aí definindo, a cegueira na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, e aí continua uma descrição técnica que eu vou pular, mas há uma grande batalha, um movimento organizado, né, muito bem organizado, que realmente chega para conversar com ministros no STF, que é o das pessoas com visão monocular. Elas enxergam com um olho só, né? Essas pessoas conseguiram no STJ, que o STJ aprovasse o enunciado, uma súmula, em que a pessoa com visão monocular tem os mesmos direitos da pessoa com deficiência, né? Bom, para começo de conversa, a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos de qualquer outra pessoa. Ela não tem nenhum direito a mais. O que ela tem é alguns direitos que assegurem acessibilidade a esses direitos que qualquer pessoa tem, tá? Mas as pessoas com visão monocular também querem esses direitos de acessibilidade. Alguém aqui, por favor, levanta a mão quem conhece alguém com visão monocular. Olha, eu estou vendo muitas pessoas, né? Mas eu acho que está bem acima da média, porque a média das pessoas não conhece ninguém com visão monocular. E não conhece por quê? Porque não dá para perceber, né? Na minha procuradoria, tinha lá um servidor com visão monocular, ele trabalhava numa sala cheia de assessores. Ninguém sabia que ele tinha visão monocular. Trabalharam lá anos com ele, ele saiu agora, ninguém sabia que ele tinha visão monocular. Porque ele tem uma prótese ali que, na atual avanço tecnológico das próteses, você não consegue diferenciar que aquilo é uma prótese, né? E ele pode dirigir moto. O Código Nacional, ele pode ter porte de arma, né? O Leonardo aqui falando. Então, e ele não encontra nenhuma barreira para plena integração social. Ele vai ter todo o acesso à educação, à saúde, sem que precise de nenhum auxílio, nenhuma adaptação para ter acesso a esses direitos. Ele fruiu da facilidade a todos os direitos, da mesma maneira como uma pessoa sem deficiência. Então, do que se trata? Dar a essa pessoa acessos mais facilitados a certos direitos. Privilégio. Porque ele teve o mesmo acesso que uma pessoa sem deficiência e ele está tendo um acesso facilitado a esses direitos. Então, isso é um privilégio. Mas é resultado dessa definição tal como está no decreto. O decreto não é ruim, né, mas alguém, um magistrado, lendo essa definição técnica, ele vai achar que essa definição ela está muito, ela congela, né, ela não permite uma maior, digamos, ela infringiria o princípio da solidariedade, né, porque a pessoa com visão monocular, ela vem e diz, olha, nós vivemos uma tensão permanente de perder o outro olho, né? Então, isso é traumatizante, isso é um peso muito grande, né? Mas, veja bem, a acessibilidade,
ela não vem para... ela vem para incluir a pessoa, alguém que está excluído. Ela não é um auxílio psicológico, ela vem para incluir. É uma pessoa que está excluída, que por si própria estaria excluída, ela vem incluir essa pessoa, né? E é só isso, e ela se exaure nisso. É pressuposto a necessária adaptação, né, para você realmente caracterizar uma desigualdade de oportunidade, né? Então, no caso da pessoa com visão binocular, fica até claro isso, pela total ausência de adaptação, de necessidade de adaptação. Só desculpe uma parte, me chama a atenção esse argumento da atenção por perder o outro olho, porque se nós fôssemos pensar nesse tipo de argumento, acredito que todos nós aqui estamos em perpétua tensão de perder uma perna no trânsito, estamos em perpétua tensão de perder a visão inteira, sei lá, assim, a deficiência enquanto coisa orgânica, a gente se depara com ela porque é a finitude do nosso corpo. A gente pode sair daqui, cair da escada, o elevador ali cai no fosso da PGR, não sei, e a gente ficar paraplégico, tetraplégico, assim, é uma tensão constante, a gente aqui não pensa nela, certo? Então, eu só queria fazer essa parte, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa. E a deficiência causa muito incômodo também no social, por isso, é um contato com algo que eu não quero ser, que eu não quero ter, que eu não quero viver, e que eu posso viver amanhã. Né? Desculpa. Bom, sim. Então, essa é a posição do nosso GT Inclusão. Portanto, vocês que trabalham eu já passo para a Duda, que trabalham no atendimento, né, recebam essas pessoas com muita paciência, muita amabilidade, mas, olha, no MPF não se defende essa posição, né? Aqui nós defendemos as pessoas com deficiência, aquela que, em razão de limitações funcionais, por razão de barreiras na sociedade, não consegue a plena integração social. Duda, pode falar. Não, é só uma observação. É muito cabível isso que a Aline falou, até porque eu sempre escutei desde criança, e às vezes eu não entendia, que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E é verdade, né? Se eles querem os direitos, a gente não importa. Dá o olho bom para a gente e fica com os direitos. A gente vai conseguir ir muito além. Não tem problema. Agora, eu acho que é muito usar o princípio do bom senso e da razoabilidade. Ali é tratar os iguais da maneira que desigualam, do jeito do princípio da isonomia, até porque como que você pode liberar a pessoa que enxerga de um olho e não liberar a pessoa que é escalpelada? É claro, na nossa sociedade, o tanto que... É claro, sem contar as dores físicas, os problemas, mas o tanto que a forma, a beleza influi. A Aline, a gente está cansado de escutar, nossa, você não enxerga, mas você tem um olho tão bonito, que dó. Então, a beleza influi muito. Então, é triste você ver que uma pessoa que é escalpelada não tem esse direito garantido, e outros que poderiam estar se preocupando com outras coisas na vida, se preocuparem em ter privilégios e vantagens que um esforço vai compensar. Certo. Bom, o decreto trazia ainda o conceito de deficiência mental, né, ele traz uma definição, e atualmente há uma polêmica muito grande, né, há um movimento propriamente de se incluir as doenças, os distúrbios psicológicos entre as deficiências, né, o que seria incluir uma doença entre as deficiências, né, são conceitos... O conceito de doença, eu não sou sociólogo, mas eu acho que também ele é subsumível a um fato social, né? A doença é um fato social. O que é doença agora pode não ser mais tratado como doença, principalmente doença mental, né? Mas, de qualquer maneira, eu só menciono aqui, isso é uma questão difícil. Recentemente, por lei,
o autismo passa a ser tratado como deficiência, né? Eu acho que foi uma conquista. Agora, importante, mas tenho muito receio das consequências desse movimento, principalmente através da judicialização, de incluir as doenças como deficiência. Como é seu nome? Fernanda. É porque, assim, eu faço parte de um programa do STF e nós acompanhamos servidores com deficiência. E tem um servidor que ele tem um problema de saúde que causa uma curvatura da coluna. E nós discutimos, junto com a equipe médica, se seria ou não considerado uma deficiência. E aí a gente, né, claro, a gente pegou o decreto achando que seria o instrumento ideal, porque já que tinha especificado exatamente, né? Então, assim, e aí, né, com a sua fala, a gente fica assim na dúvida. Então, a avaliação não teria mais que se basear nisso. Assim, qual é o limite? Porque tem a avaliação biopsicossocial, ok, né? Teve avaliação assistentes sociais, eu sou assistente social, teve do médico, a gente discutiu e ficamos na dúvida se seria ou não considerado uma pessoa com deficiência. Eu, né, um achava que sim, outro achava que não, mas qual é o limite, assim, no caso, né, deficiência visual, deficiência auditiva, porque o decreto é bem, né, ele é claro que tem essas, não deixo de avaliar aquelas situações como o senhor trouxe, né, das escalpeladas, e até esse servidor que eu acho que pode ser considerado ou não, né, também uma pessoa com deficiência que não está dentro, né, dos limites do decreto. Então, assim, como a gente faria essa avaliação? Eu sei que são várias variáveis, né, e não é uma coisa só, não é pontual, porque o decreto trazia uma coisa um pouco mais clara. A lei não, a lei e a convenção são mais amplas, né? É bem mais amplo. Então, é a dificuldade, sim mesmo, na prática, como que a gente faz isso, como a gente pode avaliar isso. Fernanda, a sua questão não é fácil responder, né? Eu acho que há, sim, vamos chamar de zona cinzenta, estamos falando de pessoas, né, em que vamos ter dificuldades de saber se essa pessoa tem direito a meios que facilitem o direito ao acesso ou não. Qual é o direito que vocês estavam avaliando, se ele teria um acesso? Como nós fazemos parte nós temos um programa lá no tribunal, então era basicamente para a gente poder convidá-lo como sendo uma pessoa com deficiência, mas óbvio que a depender disso ele não entrou pela vaga, né? Essa pessoa especificamente não entrou pela vaga, mas é justamente para a gente poder incluir em ações que nós fazemos junto com a pessoa com deficiência dentro do tribunal, e caso venha a ter algum direito, ele ser considerado a pessoa com deficiência. Olha, eu acho que o critério mais importante é o a barreira, se há uma barreira para a plena integração social e fruição dos direitos em igualdade com as outras pessoas. Eu acho que esse é o critério, né? Eu acho que é com esse critério que vocês devem trabalhar. Aline, deixa eu só terminar aqui. Tem uma pessoa ali atrás que também pediu sobre a pergunta. Eu vou só mencionar um artigo que está na lei e também foi trazido pela convenção. O interessante é que ele está na lei. Pouca gente sabe, porque é um dos últimos artigos da lei. Os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta lei não excluem, nesta lei brasileira de inclusão, não excluem os direitos, prazos e obrigações já estabelecidos em outras leis, inclusive impactos, tratados, convenções e declarações internacionais aprovadas e promulgadas pelo Congresso, e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria. Então, qualquer situação que seja mais benéfica para a pessoa com deficiência, trocando em miúdos, que seja mais benéfica para a pessoa com deficiência, mencionado em outras normas, continua vigente. Isso aqui é uma norma, digamos, esse artigo, ele é uma norma sobre interpretação dessa lei, ela esclarece o que foi, esse artigo é importante para esclarecer o que foi e o que não foi revogado, né? Então, eu entendo
que esses dispositivos da lei, que esses dispositivos do decreto 3298, que eu acabei de ler, eles não estão revogados pela nova Lei Brasileira de Inclusão, na medida em que eles asseguram mais direitos à pessoa com deficiência. Né? Portanto, se alguém era considerado deficiente pelo decreto, e pode até ser considerado, se tem dúvida, mas pode até ser considerado deficiente pela Lei Brasileira de Inclusão, eu não acho uma interpretação amadora você tratar essa pessoa como deficiente. Né? Mas, digamos, para aqueles casos difíceis, eu acho que você deve aplicar o decreto. E, olha, o decreto vem sendo aplicado. Nos concursos, as cotas para deficientes é o decreto. Estão usando o decreto. Por quê? Porque a verificação biopsicossocial só vai entrar em vigor em julho do ano que vem. Isso esperemos que o governo federal regulamente. Imagine que se ele não regulamenta. Aí você vai fazer o quê? Se você usar a verificação biopsicossocial e o sujeito tiver uma decisão que não lhe interesse, ele vai entrar na justiça dizendo, não, mas espera aí, não pode usar a verificação biopsicossocial, porque ela teria que ter sido regulamentada, não foi, então tem que usar o decreto. Aí o sujeito que vai pelo decreto, a administração usa o decreto, e a decisão não interessa ao sujeito, ele entra na justiça dizendo, não, é um absurdo que estão usando o decreto, porque deveriam estar usando a verificação biopsicossocial, ainda que ela não esteja regulamentada. Então, isso vai gerar um problema imenso. Então, tem zonas cinzentas, mas, olha, isso é próprio de qualquer fato social. Qualquer fato social, você sempre vai ter uma zona cinzenta. Quem que é negro para a cota de concurso? Tem pessoas que você... muitas pessoas que vai ter essa zona cinzenta. Para a deficiência, também vai ter essa zona cinzenta. Eu acho que muito menos do que para a pessoa negra. Mas o fato social é isso. Você não tem como você chegar com uma regra. Né? Então, eu acho que você tem que se ater aos princípios, aos conceitos. E o princípio aqui, nessa questão, que eu acho que vocês têm que tratar, é se aquela limitação social, em decorrência das relações sociais, é uma barreira para a plena integração social. Porque, se não for, é uma doença degenerativa. É isso o máximo que eu poderia te dizer. Passar aqui para a Aline. Ok, obrigada. Desculpa, rapidamente, só para fazer essa parte, uma outra questão que tem sido muito discutida no meio das pessoas com deficiência é a questão da autodeterminação, né? É uma questão identitária. Eu entendo que, inclusive, nós temos no tribunal também um setor parecido com esse do STF, e eu tenho colegas que, por terem, por exemplo, um encurtamento de braço, alguma coisa, entram pelo decreto e foram convidadas justamente dessa maneira, a se compor, estão lá no cadastro. Mas ela já me disse textualmente, Aline, não me considero pessoa com deficiência, não participo, não vou, não tenho interesse, não leio os e-mails. Então, acho que também é algo a ser pensado e amadurecido, esse espaço para que a pessoa, por exemplo, nesse caso, já tem a vaga, não tem um grande dilema aí. Esta pessoa gostaria de estar a par dos movimentos desse setor, ela se sente ouvida, atendida, sente como parte desse grupo que sofre essa opressão pela norma. Acho que é um ponto também que a gente pode amadurecer. Tá. Bom, então, estão avisando, vamos começar o intervalo, e eu vou... Tem uma pessoa lá atrás que quer fazer uma pergunta. Tem alguns outros pontos que eu queria mencionar os crimes, né? A lei, como o Leonardo já ia recapitular o que o Leonardo já adiantou sobre os crimes previstos. E eu vou só finalizar, como aqui tem algumas pessoas que trabalham no atendimento, a Lei Brasileira de Inclusão trouxe no artigo 9º um ponto importante, que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, né? Sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em qualquer circunstância. 2, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. 3, quer
dizer, prioridade no atendimento. Ela tem prioridade. Aí tem o inciso 3º, e aí vamos lá para o inciso... que pena, cortou aqui, a tela cortou, mas era o inciso 6º, que é prioridade na tramitação de todo o procedimento administrativo e judicial. Então, você está lá no atendimento, você tem digamos, faltou, o colega faltou, você está sozinho, tem uma pilha de coisas para repassar, para serem distribuídas, você deve dar prioridade, porque uma manifestação que você aquilo ali é um procedimento administrativo, ainda que o sistema assim não denomine, mas é o que se chama um procedimento administrativo. Você deve dar prioridade para o encaminhamento daquela manifestação. Qualquer procedimento administrativo ou judicial tem que se priorizar a tramitação quando é pessoa com deficiência. Felipe, boa tarde. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou servidora pública e ativista do movimento pela inclusão das pessoas com deficiência. Sobre a questão da deficiência, da visão monocular, eu só queria deixar aqui um depoimento muito rápido, já que você fala de orientação, né, para as procuradorias e tudo, de uma pessoa muito próxima que eu conheço, que tem visão monocular, e tem 4 outras irmãs, e todas as outras fizeram concursos, concluíram um curso superior, e ela, que tem esse problema, essa visão monocular, decorrente de uma perfuração de um dos olhos, desde criança, por volta de 6, 7 anos, tinha esteticamente, era visível esse problema, e não conseguia estudar. Ela nunca conseguiu passar num concurso, porque ela tinha um cansaço muito grande daquela leitura longa e extenuante para ela. Então, assim, eu acho que a gente tem que recorrer, aí, mais uma vez, ao artigo 2º da LBI, que fala dessa avaliação biopsicossocial, e ser avaliado se esse impedimento que faz essa análise da função e da estrutura, né, do corpo, se ele, por um acaso, ele pode gerar uma obstrução, né, na participação plena, que, a meu ver, naquele caso, é muito evidente. Então, por isso que eu acho que tem que ser feita sempre uma análise muito casuística, para que a gente não incorra, às vezes, numa eventual injustiça. Obrigada. Obrigado. Mais uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Cláudia, eu sou assistente social aqui do MPF, e só respondendo um pouquinho a questão da colega do STF, a nossa experiência aqui tem sido de adotar um instrumento que vem sendo validado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um instrumento chamado Índice de Funcionalidade Brasileira. Então, é um instrumento que prevê vários domínios e descreve várias atividades, e, através desse instrumento, a gente consegue classificar, né, vamos dizer, classificar o grau de deficiência, né? Então, é previsto um grau leve, moderado e um grau severo, e já é um instrumento que está sendo utilizado pela Previdência Social, né, principalmente nos casos de avaliação para aposentadoria, né, tem sido adotado pelo INSS. Então, assim, vocês podem pesquisar na internet, tem um manual do instrumento, tem como ele pode ser aplicado. Então, a gente tem feito essa experiência hoje com uma equipe, né, que funciona com médico, psicólogo e assistente social. Então, encerraram as perguntas. Por conta do tempo, nós passamos um pouco. Desculpa, mas vamos ter uma segunda parte em que é possível contextualizar sempre as perguntas quando aparecer a ocasião. Tá? Obrigado. Nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos agora, são
15 para 5 a gente retorna. O Dr. Felipe Fritz ele vai ter mais uma fala, né, após esse intervalo, bem como a Aline. Então, as eventuais perguntas, é porque realmente o intervalo estava previsto para as 4, então a gente atrasou aí meia hora já no nosso tempo. Então, vocês vão ter mais um espaço para fazerem perguntas na segunda parte.